Aqui começa a segunda parte do episódio Economia Criativa Impulsionando o Patrimônio Cultural. Caso você não tenha assistido a parte um desse episódio, eu te convido a voltar, porque a conversa está muito especial. Bom, então trazendo agora, pensando, né, trocando a embalagem pela banana, né, o fruto banana, com toda a sua potencialidade dos superprodutos também, como a Eliane fala, né? Como que hoje a indicação geográfica da banana, ela vem se comportando até nesse período, né, desde que ela foi dado, então, essa autorização para a associação, né, como você falou, para as banco, utilizar isso e trabalhar isso com os seus produtores. Então, ali a gente teve uma dissertação de mestrado aqui que foi muito interessante, da Gisele de Lorena. E ela foi pesquisar lá, na época a indicação geográfica ainda não tinha sido concedida, Uhum, né, que ela foi concedida em 2018. E a Gi ela começou a pesquisar lá antes da concessão, e ela queria saber qual foi o impacto que a indicação geográfica teve para o patrimônio cultural uhum, da região, mas não da indicação geográfica, mas o processo para se conseguir uma sim. indicação geográfica. Veja, quando eu faço o pedido da indicação geográfica no INPI, eu tenho que comprovar que existe essa notoriedade, essa reputação. E aí tem N formas de eu conseguir provar isso, né. Eu posso, por exemplo, trazer artigos de jornais do arquivo histórico que Uhum, comprova que já existia produção de banana ali há muitos anos, né, artigos de jornais dizendo: "Olha, conheça a banana da região". No caso da indicação geográfica da bananas da região de Corupá, ela é uma denominação de origem, abrindo parênteses, uhum, tá. A indicação geográfica, ela se subdivide entre indicação de procedência e denominação de origem. A indicação de procedência, ela é um sinal que diferencia um produto que tem uma reputação de ser feito em determinada região, mas não que as características desse produto só são possíveis por conta desse território. Ela tem tipo, ela ficou famosa por ser feita na região, uhum, mas a denominação de origem, ela já depende do terroir, que significa dizer que aquele produto, ele só tem aquelas características porque é feito naquela região. No caso da banana, ela é uma denominação de origem, uhum, e ela só tem esse sabor mais doce do que os outros, porque é feito na região de Corupá, São Bento do Sul, uhum, Xireder e Joinville. uhum, E reúne algumas características específicas, dentre eles o relevo, o solo, o clima, que tem ondas de muito calor e ondas de muito frio, inclusive já a gente agora inclusive está na onda de muito frio, né, aí deve estar bem mais do que sim. aqui. Eh, e isso faz com que a banana ela tenha um processo de maturação diferente e faça com que ela produza mais açúcares e torne ela mais doce. E aí, ela é diferente das outras. E a estratégia que a comunidade fez é fazer uma indicação geográfica para dizer: "Olha, a nossa banana é diferente, porque ela é mais doce, Hum. porque ela é feita aqui na região de Corupá, Xireder, São Bento do Sul e E Joinville". Jaraguá do Sul. Jaraguá do Jaraguá Sul, do Sul. desculpa, Xireder, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, verdade, não é Exato. Joinville não, disfarça. Estou aqui, estou falando. Jaraguá do Sul, obrigada. Então ele traz um diferencial. E aí todo esse processo eu tenho que comprovar isso. Artigos de jornais, análises científicas para comprovar a doçura e por aí vai. E a Gia, ela queria entender como que esse processo para se conseguir indicação geográfica, os festivais gastronômicos, tudo, impactou o patrimônio cultural, Uhum, né? Se teve impactos negativos, se teve impactos positivos, enfim. E um dos resultados do trabalho dela que foi muito lindo. Ele teve impacto bem interessante. Um deles foi criar novas cadeias produtivas, que não existiam antes. uhum, Aí que a gente trabalha a relação de inovação e sim. tradição, né. Novos produtos, por exemplo, ketchup de banana, que eu nunca tinha Uhum, provado e eu recomendo, é muito bom, é. é Agora tem a muito bom. mostarda de banana também, Pois é, a mostarda ainda não provei, mas o ketchup eu provei, tá, é muito bom. muito bom. E, por exemplo, criou novas cadeias produtivas para as mulheres. Sim.
E as mulheres, elas, nossa, penavam um monte, porque imagina, descer com aqueles cachos de banana de 60, 70 quilos, morro abaixo, nas costas, né, ou colocar em cima do caminhão, é muito complicado, né. E aí, a partir de todo esse processo de valorização da bananicultura, da banana e do produtor de bananas, fez com que elas conseguissem, um destaque para as biojoias que elas Uhum, fabricavam a partir da fibra da bananeira. Criou-se uma nova cadeia produtiva. E um outro resultado super interessante da GI é o processo de orgulho, principalmente dos produtores e os filhos de uhum, produtores. Então, nas entrevistas que ela fez, uma das coisas que destacaram é: "Poxa, eu tenho orgulho de ter nascido numa propriedade que produz banana, de ser filho de bananicultor. E eu quero continuar fazendo o que o meu pai fazia ou minha mãe fazia", né. E esse orgulho é uma coisa muito linda e que muitas vezes é um grande desafio para o produtor rural, né, que o filho acaba estudando, sim. indo para a indústria, para o comércio, para outros, né, outros locais, não quer dar continuidade à atividade dele, enfim, por N motivos, Uhum, né. uhum. E esse orgulho estava fazendo com que eles retornassem. Então isso foi um projeto, o resultado que eu me surpreendi, assim, foi Eu bem bonito. imagino, eu imagino. A gente teve, né, um contato um pouco mais aproximado com o pessoal também de São Bento do Sul, que a região de São Bento do Sul que está dentro da indicação geográfica é a região do Rio Natal, né, então, que se conecta muito com o Ano Bom, que já é praticamente, vizinho de Corupá ali. E esse senso de pertencimento, né, essa ativação, esse orgulho, como você falou, chega a emocionar, porque a gente percebe que não é uma atividade fácil. Como você falou, um cacho de banana, ele pesa, né, e vai todo mundo para o bananal, né, criança, só para ver os pais trabalhando, né, para ver essa questão, e ali eles já conseguem também captar esse saber fazer, né, de saber dessas técnicas. É o jovem, é a mulher, é o homem, né, então assim, essa união familiar que se tem ali, ela é muito muito bonita, né, só que a gente sabe que não é um trabalho fácil, ele é um trabalho desgastante, né. Então, essa questão do êxodo rural, que a gente sempre tanto fala, né, dessas oportunidades que o jovem vê muito na cidade e não mais no meio rural, a indicação geográfica ela acaba segurando um pouco, mas também a gente precisa entender que a gente precisa valorizar mais e valorar mais essa questão, né. A própria Eliane, vou falar dela muito ainda, mas ela fala, né, que teve um tempo ainda que as pessoas dizem assim: "Ah, é a preço de banana", né. Então, assim, cuidar muito com esse termo, porque tem muitas pessoas por trás desse preço de banana que estão ali suando para que você tenha essa banana no mercado para comprar ela, né. Então desmistificar muito esses termos que se utiliza ainda, né, no comércio. E pegando agora um pouco da tua fala da questão das biojoias, a gente pode considerar que as biojoias elas, são uma economia criativa? Com certeza, ótimo insight. As biojoias são uma economia criativa. É a partir da criatividade que eu crio novos modelos, novas Uhum. propostas, utilizando os materiais da bananeira. É um ótimo exemplo. E é muito muito interessante porque, eu tive contato também com algumas produtoras, né, dessas biojoias, e elas me mostraram então como que funciona o caule, né, e gente, é fantástico, assim, se vocês puderem algum dia ter contato com alguma explicação de como funciona a questão do caule da bananeira, porque lá você tem a renda, você tem a seda, você tem várias camadas do caule da bananeira, que te dá vários "tecidos", entre aspas, assim, né, para você conseguir fazer esses artigos, né, e que são belíssimos e que têm um valor agregado, né, a gente precisa comentar sobre isso também. Com certeza, e tem muito valor agregado. E sabe um ponto que você colocou, que eu acho que talvez seja uma das principais funções do patrimônio cultural, e um dos pontos mais delicados quando a gente usa a economia criativa para ativar esse patrimônio e gerar renda para essa população, é que a gente não está lidando só com uma pedra. Uhum,
a gente está lidando com aquilo que estabelece as conexões sociais daquela comunidade, que me faz pertencer àquela Sim. comunidade. Então, muitas vezes, se a gente usa somente a lógica econômica, a gente tem uma tendência de ver, por exemplo, a banana e a bananicultura apenas como um produto, Uhum. uma mercadoria, e que pode ser vendida, revendida, passada, enfim, para quem quiser, né, e negociada. Uhum. Mas quando eu penso na bananicultura como um patrimônio cultural, os modos de plantar, os modos de colher, os modos de fazer, mas principalmente o que que aquilo representa para aquela comunidade, eu estou falando do ponto que conecta os vizinhos, Uhum. os pais, os filhos, o consumidor, o fornecedor, o senhor da mercearia da esquina. Então, ao trabalhar com isso e ao ativar ele turisticamente, a gente tem que ter muita responsabilidade, bem como você comentou, de não excluir essa população do processo decisório do que vai mudar, como vai mudar e quando vai mudar. Porque a gente corre o risco de simplesmente essas pessoas olharem para isso e falar: "Ah, meu Deus, já não é mais Uhum. o que foi". E eu nem consegui dar pitaco no que poderia mudar ou não. E a gente às vezes tem uma noção que a cultura ela é estática, ela não é, ela é super dinâmica, mesmo se não fosse ela não sobreviveria, né. Sim. A bananicultura, os modos de fazer dela hoje é o que é, porque ela foi se adaptando às demandas da história. Hum. E se a gente pensar em mudanças climáticas, então, nossa, né, Sim. quantas adaptações a gente ainda vai ter que fazer. Então, o fato de mudar não impacta o patrimônio cultural no sentido que eu vou vai mudar o que era e não é mais, Uhum. porque vai depender de quem decide o que muda, quando e como. E se eu mudei uma forma de fazer, mas isso ainda eu me sinto pertencente a essa forma de fazer, Uhum. tranquilo, não tem problema nenhum. É só a questão do processo decisório. Sim. Então, um dos desafios da economia criativa é a gente conseguir respeitar o com o que a gente está lidando, que é um negócio muito delicado. Uhum. Se a gente conseguir respeitar com o que a gente está lidando, isso inclui a questão de respeitar o tempo dessa comunidade, pode ser uma grande janela de oportunidade. Exatamente. E Patrícia, nessa questão que a gente falou, né, de ter um equilíbrio aí, né, entre economia, entre história, cultura, a gente vai diretamente para o desenvolvimento sustentável, né? E que para alguns é uma utopia, a gente nunca vai conseguir ser 100% sustentável, para outros é realmente uma luz no fim do túnel, de você não simplesmente fechar os olhos e dizer assim: "Ah, deixa do jeito que tá, porque não tem mais o que fazer", né. Então, a própria indicação geográfica, ela vem nesse sentido, né, de ter ali vários pilares do desenvolvimento sustentável, onde eu tenho a questão econômica, que é super importante, eu preciso ter dinheiro, né, como brinco com um amigo meu, tem que ter dinheiro no final das contas para pagar os boletos no final do mês, né, mas eu tenho que ter uma preservação histórica, uma preservação da cultura, eu tenho que ter essa questão do meio ambiente também, né, e a indicação geográfica, ela vem muito para essa preservação também do meio ambiente, né. Como que você vê essa relação entre economia criativa e esse desenvolvimento sustentável? Ela pode ser uma boa ferramenta, não quer dizer que vá ser, Uhum, né, veja, a nossa legislação e as normativas de indicação geográfica, elas não fazem uma análise do mérito se aquela forma de produzir uhum, é ambientalmente sustentável ou não. Ela vai estar muito mais atinada à questão: "Ah, é o que vocês fazem? É isso que torna o teu produto ou o teu serviço com a reputação que tem, né?" É, entretanto, se a gente pegar o caderno de especificações técnicas, que é um dos documentos que eu uhum, tenho que é tipo assim, sabe, eu tenho que colocar lá como é que eu faço aquilo. Tenho que contar para todo mundo, tá ali, como é que eu faço aquilo. Se eu usar esse caderno de especificações técnicas como uma ferramenta de colocar ali práticas ambientalmente sustentáveis, uhum, a indicação geográfica pode ser uma boa ferramenta, uhum, porque ela só vai conceder o sinal distintivo ao produto ou serviço que respeitar aqueles padrões.
Até por essa razão, o pessoal confunde um pouco indicação geográfica com certificação, Uhum, mas são coisas diferentes. A marca de certificação é uma das ferramentas da propriedade intelectual que diz que determinado produto, processo, seguiu aqui determinados critérios de qualidade conforme está uhum, estabelecido ali, né. Mas a indicação geográfica ela não é uma marca de certificação, ela é um outro instituto que vai dizer que determinado produto ou serviço tem aquele sinal distintivo, porque respeitou as regras estabelecidas no caderno de especificações técnicas. uhum. E ali eu posso colocar questões ambientais, questões culturais, né, da forma de fazer historicamente. E agora com as últimas mudanças do NPI, das normativas, eu inclusive posso mudar os cadernos de especificações técnicas. Às vezes aquela prática já não faz mais sentido para aquela comunidade, ou não está mais fazendo sentido naquela produção, as mudanças climáticas exigiram uma outra Uhum, forma de fazer o processo produtivo. Eu posso solicitar a mudança no NPI, né. E aí eu sei que a única questão é que eu tenho que ver se isso efetivamente faz parte do cotidiano do sim. produtor, porque muitas vezes eu também queria um elefante branco, Hum, né. Tá ali, tá linda, mas eu não acho um produtor que vai fazer daquela forma, exato. porque Enge aquilo não é, representa eles. engessar o processo também, né. E a Exatamente. fala que você trouxe ali me remeteu muito também à questão do nosso projeto, né, do Vivências Rurais, que, cria experiências turísticas vinculados, né, às 3 indicações geográficas que a gente tem aqui na região do Destinos do Quiriri, que além da banana é a erva mate e o mel melato da Bracatinga, mas entender que, a comunidade tem o seu tempo de entendimento, o seu tempo de dizer: "Olha, é uma segunda fonte de renda, você vai começar a receber aqui na tua propriedade pessoas, talvez do mundo inteiro, que tenham interesse em saber um pouco mais de como se produz, mas também qual realmente é esse grau de doçura dessa banana, por que que a erva mate realmente tem uma indicação geográfica, né". E voltando nessa questão do ambiental, é muito interessante essa informação que você trouxe de que o INPI em si, né, na legislação, não puxa muito para essa questão ambiental, mas eu quero trazer essa informação aqui de que, justamente em São Bento do Sul, na região, né, do Rio Natal, nós temos APA, né, a área de preservação ambiental, e nós temos bananicultores que estão no território da indicação geográfica e também no território da APA, né? Então isso já traz um um certo valor ambiental também, né? Então a importância que a gente tem de identificar esses territórios e juntar tudo isso, né? Para valorizar mais ainda o que a gente tem. Olha, esse caso é um caso super interessante, como você fazer a gestão Uhum, da indicação geográfica e da produção da bananicultura com a gestão da APA. sim. Isso pode ser um caso de muito sucesso. Né, e às vezes o turismo pode ser uma boa Uhum, ferramenta para ajudar no valor agregado disso, né. sim, Nossa, com bem certeza. interessante o caso. Olha só. Objeto de pesquisa, né, Aham. universitários. Hashtag fica a dica. Exatamente. E Patrícia, para a gente, sair agora um pouco, né, dessa questão da indicação geográfica, desses produtos, voltando aqui um pouquinho mais para essa questão da economia criativa, que outros exemplos você pode trazer para a gente da gastronomia, da música, do design, que estejam vinculados à economia criativa, mas também a essa questão do patrimônio? Tem nossa, o patrimônio é uma das grandes ferramentas, um dos grandes, eu não gosto de chamar assim, mas insumos, vamos fazer uma Uhum, metáfora aí, uhum, né, para a questão da economia criativa. Tanto que se você pegar, ah, um documento da Unesco, onde ele trabalha um framework sobre economia criativa. uhum, Dentro de todas as questões culturais, embaixo está patrimônio cultural e material, que é uma das grandes ferramentas, porque ela dá aquele valor simbólico, né. Um setor que envolve muito patrimônio cultural é gastronomia. uhum, Pratos típicos, produtos típicos, né. Aqui em Joinville, por exemplo, a gente tem agora uma pesquisa envolvendo chineque, que está uhum, sendo desenvolvida ainda, né, mas já tivemos. Podemos fazer pesquisas sobre pinhão. Ontem mesmo eu estava na aula dos alunos em patrimônio cultural do mestrado, e uma equipe fez uma proposta de roteiro turístico ali da região da Serra Catarinense, uhum.
a partir do patrimônio alimentar e patrimônio alimentar vinculado às indicações geográficas da região. E ficou sensacional, inclusive as alunas trouxeram, ficou uma delícia. A paçoca de pinhão, nossa, que Hum, coisa deliciosa aquilo. eu imagino. E fez todo um roteiro. Veja, ela pegou num roteiro turístico, ela utilizou patrimônio alimentar, patrimônio histórico, toda a parte do patrimônio ambiental, da paisagem Uhum, cultural do local, né, das experiências daquelas estradas com taipas, né, que tem ali dos tropeiros, sim. toda a história dos tropeiros, como é que eles comiam, né, de toda essa experiência englobando as várias dimensões do patrimônio cultural, categorias e também da própria economia, né, gastronomia, Uhum. turismo, toda a parte visual de design, artesanato, né, se tá aí um documentário disso, né, audiovisual, é muito interessante. Muito bacana saber. Já quero me conectar com elas, porque, né, faz todo o contexto com o vivências rurais aqui também. É verdade? Então, é muito bom fazer essas trocas e mostrar que, né, a indicação geográfica, além, de valorizar o produto em si, né, ela também tem essa ramificação de experiência turística, né, É. de você trazer pessoas para entender realmente como faz. E você sabe um dos pontos que também a gente, assim, a gente tá falando tudo é positivo, né, parece. É, é. Não necessariamente. Uma das questões que também usa patrimônio cultural na economia criativa, por exemplo, o uso de grafismos indígenas para roupas, sapatos, né, você traz um valor simbólico disso dentro disso. Entretanto, você mexe numa coisa um pouco complicada, que é a Hum, questão da apropriação cultural, né. Essa coleção de moda, por exemplo, também faz parte da economia criativa, utilizando grafismos indígenas, com a questão ambiental, etcétera. Envolveu indígenas na hum, criação? uhum, É uma referencialidade deles? E isso é um grande desafio, porque quando eu protejo por patrimônio imaterial, o que eu protejo é o risco da perda do bem material, o do esquecimento sobre esse bem. Mas a nossa legislação não estabelece um controle, exatamente um controle sobre o que acontece com esse bem. Isso poderia ser uma ferramenta de propriedade intelectual, né? O nossa lei de direitos autorais fala que, por exemplo, conhecimentos tradicionais, folclore, não é domínio uhum, público. A gente hum, não tem uma legislação nacional dizendo o que é, né, e como proteger. Temos o decreto de 2000, que fala dessa referencialidade, de proteger que isso, representa aquela comunidade e é feita dessa forma, então eu tenho uma garantia contra o esquecimento, que aquilo se mantenha, mas o controle sobre aquele grafismo, por exemplo, uhum, eu já tenho poucas legislações que protegem. Eu tenho agora o tratado que foi aprovado ano passado, em maio de 2024, na OMP, na Unesco, e tenta trazer um tratado de proteção disso, né. Mas você também tem o risco da apropriação sim. cultural e dos usos éticos também, dessa criatividade, desses valores simbólicos, né, desse valor que o patrimônio cultural traz. Isso é muito bacana, porque nem tudo são flores, né, nem tudo é positivo, né, quando a gente trata de ser humano, de pessoas, de gente, a gente precisa também ter, esses cuidados, né. E assim, ó, eu poderia ficar aqui conversando contigo até amanhã, tá, mas, né, a gente precisa encerrar aqui o nosso episódio e, Patrícia, eu gostaria de deixar aqui um espaço para você colocar uma mensagem final, algum conteúdo que você queira que, ó, dica, né, quentinha aqui para quem gosta dessa questão da economia criativa. Fique à vontade para deixar aqui a tua mensagem final. Bem, então, agradecer, né, acho que foi um bate-papo, eu realmente poderia ficar muito mais tempo, foi Sim. muito gostoso. Eu estava um pouco nervosa, eu falei: "Meu Deus, será que eu vou dar conta?". Mas foi muito legal. E assim, quem gostar da área e quiser, né, se especializar, tal, eu acho que existem vários campos e vários, tanto na graduação Hum, quanto no mestrado, no doutorado, né, tem vários campos e várias pesquisas que podem ser feitas. E eu acho que é um local apesar de ser um campo complexo que a gente estava falando, nem tudo são flores, né, uhum, que você falou, né, Lu, assim, é um campo complexo. sim.
que a gente está falando dos vínculos sociais, e dependendo de como eu trabalho isso, que é uma construção coletiva, eu quebro esses vínculos. Uhum. E aí eu perco um pouco desse pertencimento. E é um campo de disputa também, né, o que que determina se algo é ou não patrimônio cultural? Tem essa referencialidade de uma comunidade, porque ela também é uma relação de poder, ela Sim. legitima várias coisas. Então é um campo que tem muita oportunidade de pesquisa, de trabalhos sérios, éticos, com responsabilidade, mas que também pode trazer muitas janelas de oportunidade de transformação social, de empoderamento, de autonomia. Então, trabalhar essa relação entre economia criativa e patrimônio cultural é algo muito, muito bacana e pode ser feito de diversas maneiras, seja atuando profissionalmente como produtor cultural, como agente na área, da agricultura, Uhum. enfim, nos diversos campos, mas também na área de pesquisa. Uhum. Nós, por exemplo, lá na Univille, temos um mestrado e doutorado em patrimônio cultural e nós trabalhamos vários tipos de pesquisa, dentre eles essa relação com o Sim. mercado e economia, esses desafios, mas também essas janelas de oportunidade, né, graduações também, né, então, é é se preparar, é se capacitar, né, não ver algo como acho que principalmente não ver a economia criativa, ou patrimônio cultural, ou a propriedade intelectual como um fim em si mesmo, Uhum. mas como uma ferramenta. E aí a gente tem que ter muito claro para nós, para que nós queremos essa ferramenta. Quem vão ser os beneficiados, quem vão ser os prejudicados, porque sim, por melhor que seja das nossas intenções, algumas pessoas podem ser excluídas do processo. E como é que eu consigo pensar estratégias de gestão para também abarcar esses excluídos, né, também envolver outras pessoas? Então, acho que é ter uma consciência clara do porquê que eu quero atuar no setor da economia criativa, para quê e para quem. Uhum. E aí ter uma ação responsável e saber que eu posso mudar no caminho. É muito complicado quando a bandeira se torna mais importante do que aquilo que ela Sim, representa. com certeza. E a gente não pode perder o foco de qual é o nosso objetivo, por que que eu quero isso. E aí fica um pouco mais fácil. Nossa, que aula. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo. Assim, foi, leve, né, muita informação, como eu te falei, assim, até para mim, né, que estudo e estou mais envolvida com essa questão, estamos juntas, né, no Fórum Catarinense de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, que também é um desafio, né, um fórum novo que foi fundado o ano passado, então tem pessoas fantásticas lá dentro dos mais variados setores, né, da universidade, do INPI, do turismo, né, os próprios agricultores, bananicultores, enfim, os produtores das indicações geográficas. Então, realmente é um coletivo de uma discussão muito rica. E se você quiser deixar aqui algum contato, ou quem sabe até divulgar um pouco o programa da Univille, do mestrado e doutorado, fique à vontade para a gente fechar aqui com algum contato que você queira deixar. Ah, bacana. Então, ó, quem tiver interesse, né, no nosso programa, tal, lá dentro no site da Univille, né, www.univille.br ou, mais precisamente, universo.univille.br/ppg-PCS, Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. Lá tem várias informações sobre o programa, o mestrado, o doutorado. Infelizmente, acabou recentemente, estava com processo seletivo aberto agora, acabou acho que dia 23 do doutorado, dia 18 de junho, mas no final do ano a gente tem um novo processo seletivo, mas independente disso, também podem ir lá visitar a gente, fazer uma disciplina isolada como aluno especial e já conhecer o campo, né. Também, além do site, tem o e-mail, né, ppgpcs@univille.br. Qualquer dúvida que tenham, só entrar em contato, a gente vai ficar muito feliz de recebê-los. E olha que aqui o território de Santa Catarina tem muito campo para trabalhar, principalmente pela diversidade cultural, né, a gente tem uma mescla de culturas, dos indígenas, dos Uhum. africanos, né, dos europeus, dos haitianos, de várias novas migrações que estão vindo, de várias histórias, vários conceitos.
E isso é uma riqueza incrível, e dá para trabalhar muita coisa. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia. A gente se encontra por aí com certeza, né? Precisamos, acho que até usar um pouco mais desse conhecimento acadêmico, né, das universidades, aproximar mais esse campo também. E se você gostou desse episódio, também eu fico o convite aqui para assistir todos os outros que nós temos, com convidados também muito especiais, assim como a Patrícia, no projeto aqui da JCI São Bento do Sul, do podcast Ecos do Tempo.